Hoje é dia de falar sobre Arthur Curry, o Aquaman, o soberano dos mares, rei de Atlântida. Um herói extremamente subestimado pelo público, mas que eu e você deveríamos ter na mais alta conta. E eu vou explicar por quê. Aquaman apareceu pela primeira vez em 1941, na revista Morphin Comics, número 73. Ele foi criado pelo escritor Mort Weisinger e pelo desenhista Paul Norris. No início, ele era publicado com outras histórias e não tinha uma revista própria. Essa primeira história dele já é a primeira história de origem do personagem. Nessa história, a mãe dele morreu muito cedo e o pai dele era um famoso explorador marinho, que encontrou uma cidade submersa que ele acreditava ser Atlântida. Ele construiu uma casa protegida da água no meio dessa cidade e passou a estudar os escritos dessa sociedade perdida. Uma das coisas que ele descobriu foi o segredo de se respirar embaixo da água. O explorador ensinou, então, esse segredo ao seu filho, que passou a viver no fundo do mar, onde ele se tornou mais forte e mais ágil. O explorador acabou morrendo e, desde então, o Aquaman passou a defender o mar e as criaturas marinhas da exploração do povo da superfície. Obviamente, o personagem teve várias outras histórias de origem depois disso, a mitologia dele começou a se expandir e personagens coadjuvantes começaram a aparecer. Durante a Era de Prata dos quadrinhos, ele fundou a Liga da Justiça, ao lado do Flash, da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde e do Caçador de Marte, na revista The Brave and the Bold. Número 28. Isso trouxe mais visibilidade para o personagem. E, pelo menos na minha opinião, a melhor fase dele foi depois dos Novos 52, o reboot da DC de 2011, que mexeu no universo da editora e trouxe novas versões dos seus principais personagens. Essa nova origem foi escrita pelo próprio Geoff Johns, tomando como base as mais recentes origens do personagem até então. Nessa história, o Aquaman já foi o rei de Atlântida e desistiu do cargo, e se lembra dos seus primeiros anos. No seu leito de morte, o pai do Arthur Curry conta para ele que a mãe do jovem vivia sob as águas, em Atlântida, e diz para o filho procurar por ela. Arthur se sente confuso, mas mesmo assim, se joga no oceano e inicia a sua busca. Ele acaba encontrando um personagem que sempre esteve presente nas histórias dele no passado, um senhor chamado Vulko. O queridíssimo Vulko reconhece o Arthur como filho da rainha de Atlântida. Ele conta que o nome dela era Atlana, e que ela havia morrido algum tempo antes. Ele conta para o Aquaman que a rainha Atlana salvou o pai do Arthur de um naufrágio durante uma tempestade. Os dois se apaixonaram e ela acabou ficando grávida. Quando ela descobriu isso, ela pediu para deixar o trono de Atlântida, para voltar para a Terra e cuidar do seu filho, mas os atlantianos prenderam a coitada. Ela escapou e voltou para o pai do Arthur. Algum tempo depois, para proteger os dois, ela acabou voltando para Atlântida, onde foi obrigada a se casar novamente com o capitão da guarda. Ela teve um outro filho, meio-irmão do Arthur, que depois de crescido matou a mãe e assumiu o trono de Atlântida. Ele é conhecido como Mestre do Oceano e se chama ORM. E o Aquaman fez um pacto de deixar ele no controle de Atlântida em troca de ele jamais tentar invadir a superfície. E é óbvio que um tempo depois ele tentou invadir a superfície, né? Nessa história de origem, o Arthur explica que não fala exatamente com os peixes, porque os cérebros deles são muito pouco desenvolvidos. Ele apenas consegue instigar essas criaturas a fazerem o que ele quer. No início dessa nova versão dos Novos 52, o Geoff Johns inclusive brinca com essa coisa toda de as pessoas pegarem no pé do Aquaman. Um cara pergunta pra ele como é não ser o super-herói favorito de ninguém. Porque o Geoff Johns sabia que dessa edição em diante, ninguém mais ia mexer com o Aquaman. As coisas iam mudar, ele só melhorou desde então. Se você estranhou aquele visual mais badass do Jason Momoa como Aquaman, acha que não tem nada a ver com o personagem, fique sabendo que nos quadrinhos ele já teve um visual mais barra pesada ainda, esse aqui. Foi na época do Peter David escrevendo o personagem, no meio dos anos 90. Aquaman enfrentava um vilão chamado Charybdis que queria aprender o segredo de se comunicar com as criaturas marinhas.
Durante uma perseguição pela superfície, o vilão conseguiu colocar a mão do Aquaman em um rio povoado por piranhas. O próprio Aquaman tinha explicado que as piranhas eram criaturas mesquinhas que só se preocupavam em transformar outras formas de vida em pilhas de ossos, e não podiam ser controladas por ele. Pois é, as piranhas transformaram a mão dele no café da tarde. E assim, Arthur Curry resolveu colocar a ponta de um arpão no lugar da mão para ajudar nas tarefas diárias e ficar ainda mais barra pesada. E se você acha que se comunicar com os seres marinhos não significa nada, bom, duas coisas. A primeira é essa imagem aqui da origem da Liga da Justiça nos Novos 52, que vale mais que 1000 palavras, e a segunda coisa é que se comunicar com as criaturas marinhas não é o único poder dele. Ele também super força, simplesmente levantou um prédio uma vez. Ele é resistente ao impacto de tiros, consegue enxergar perfeitamente sem absolutamente nenhuma luz, tem audição sonar, fator de cura acelerado, não é capaz de voar, mas é capaz de dar pulos a quarteirões de distância. E, debaixo d'água se move com a velocidade maior que a de um torpedo A, e como se isso tudo não bastasse, ele ainda tem o tridente de Poseidon, uma arma capaz de comandar as tempestades e os oceanos, conjurar o frio e o gelo, teleportar o seu portador a várias distâncias através da água, fazer cair raios e trovões e também se transformar em uma espada, se necessário. E, antes que você me pergunte, nem a pele de kryptonianos banhada pelo sol amarelo é capaz de resistir ao corte do tridente. Pois é, subestimar o Aquaman é uma ideia bem ruim. Ah, uma curiosidade: a Mera, esposa do Aquaman, é tão poderosa quanto ele. E ela é capaz de controlar a água. Nessa história de origem, ela pune um pai abusivo, que ameaçava a filha, simplesmente retirando toda a água do corpo dele. Eu adorei. Ah, lembra que o Geoff Johns fez aquela brincadeira no início da história de origem do Aquaman dizendo que ele não era o herói favorito de ninguém? Bom, depois de vários acontecimentos nessa primeira história dele nos Novos 52, o arco termina com esse menino aqui dizendo que o Aquaman é o herói favorito dele. Depois dessa história ele passou a ser o favorito de muito mais gente também. Embora ele nunca tenha inaugurado uma era nos quadrinhos como o Flash, ou mesmo iniciado a saga dos super-heróis na cultura pop como o Superman, Aquaman é um dos mais importantes super-heróis da história, mesmo que você não considere isso. Simplesmente por causa da luta que ele vem travando incansavelmente desde 1941. A luta pela preservação dos mares. As correntes marinhas influenciam o clima em todo o planeta, o que por sua vez, mantém o frágil equilíbrio da vida no planeta. O planeta que nós habitamos ao mesmo tempo, a cadeia alimentar como um todo começa nos oceanos, não apenas com os micro-organismos que os peixes comem, antes de serem comidos por peixes maiores e assim por diante. Mas também pela regulação das chuvas, que por sua vez regula a existência das plantas, que os animais herbívoros comem antes de se tornarem presas dos animais carnívoros. Um estudo das Nações Unidas de 2017 revelou que os oceanos absorvem cerca de 25% de todas as emissões de carbono produzidas pelo homem. Quando o dióxido de carbono é absorvido pelo mar, ele se transforma em ácido carbônico, que deixa o oceano mais ácido, com o pH mais baixo, o que destrói as formas de vida mais sensíveis, à base da cadeia alimentar. Imagina o efeito cascata que isso pode provocar. Esse mesmo estudo apontou que essa não é a pior notícia. Porque no ritmo atual, em 2050, graças ao nosso completo descaso, os oceanos podem conter mais plástico do que peixes. Sendo assim, Aquaman deveria ser o herói mais celebrado, porque a bandeira dele é a bandeira de todos nós. A luta dele deveria ser a luta de todos nós. Ele é o herói que nos lembra a cada história o quanto nós, seres humanos, somos egoístas, mesquinhos. O oceano não nos pertence, assim como a própria Terra não nos pertence. Isso nunca foi uma questão política. De ponto de vista, é uma questão de sobrevivência. Quando a última criatura marinha tiver perecido, e os mares se tornarem um deserto, então toda a esperança da humanidade vai ter morrido. Vida longa a Aquaman. Que ele continue sendo um lembrete do mal que nós fazemos todos os dias ao meio ambiente, a ameaça que nós somos para nós mesmos.
Que ele continue lutando e que a luta dele se torne também a nossa luta, e por hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar ele se você puder, porque isso me ajuda demais. Vamos fazer a corrente para ajudar o Tata. Posta o vídeo e marca 5 amigos que você acha que podem gostar desse assunto. Dá o seu like, se inscreve no canal e